Napoleão Hill dedicou mais de 20 anos da vida dele para descobrir e formular uma filosofia do sucesso. Motivado por Andrew Carnegie, que foi um dos homens mais famosos, ricos e poderosos de sua época, Napoleão Hill foi entrevistar mais de 500 homens, entre inventores, empresários e empreendedores, e descobriu por quê. Por que eles fizeram tanta fortuna e tanto sucesso? Por que eles tiveram tanto poder? Com base nisso, ele fez a sua filosofia da realização pessoal, a filosofia do sucesso. Com base nela, foi feito esse livro que eu vou apresentar para vocês hoje. Te espero no vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesized Book. O vídeo de hoje, o livro de hoje, se chama Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Lá em 1908, há mais de 100 anos atrás, Napoleão Hill, que trabalhava em uma revista, era jornalista, chegou para entrevistar Andrew Carnegie. Ao entrevistar Andrew Carnegie, o Andrew promoveu um desafio para o Napoleão Hill. Falou: Napoleão, tem um desafio para ti. Isso vai te custar tempo. Provavelmente tu não vai ser reconhecido, e eu falei isso lá no livro Mais Esperto que o Diabo. Provavelmente tu não vai ser reconhecido por isso, mas é uma coisa que a humanidade carece. O que seria isso? Uma filosofia de realização pessoal. Napoleão Hill aceitou essa empreitada e foi entrevistar por mais de 20 anos as pessoas de maior sucesso daquela época e descobrir por que eles têm tanto sucesso. De onde vem o sucesso dele? Tem algo em comum? Sim, tem. Já um spoiler para você. Sim, tem muitas coisas em comum entre essas pessoas. Depois de passar mais de 20 anos entrevistando e formulando uma pesquisa, Napoleão Hill escreveu esse livro. Esse livro é baseado e são feitos 13 princípios. São os 13 princípios do sucesso e da riqueza, que esse livro fala principalmente sobre riqueza, sobre dinheiro. Nesse vídeo de hoje, no vídeo de hoje, vou te apresentar os 13 princípios e no final vou falar um pouquinho também sobre os medos que podem fazer esses princípios não funcionar, os medos que todos os humanos têm. E também os motivos do fracasso. Então segura um pouquinho para depois os 13 princípios e vou te apresentar algumas outras coisas que vão te ajudar muito a seguir na vida e atingir o sucesso que tu tanto quer. Beleza, rapaziada? O primeiro, eu acabei de dar uma joelhada aqui agora no tripé. O primeiro princípio, então, se chama desejo. O que seria isso? A gente tem que ter um desejo muito forte, um desejo ardente de fazer aquilo que a gente quer fazer. A gente tem que ter um motivo muito forte para seguir, um motivo muito forte para fazer alguma coisa importante na nossa vida. Existe uma história muito famosa de um líder de um exército, de um grupo de pessoas que foram lutar. Eles foram de navio lutar na terra de um inimigo. Só que eles eram muito poucos perto do grande número de inimigos que tinham lá. O que o líder fez? O líder chegou na terra do inimigo e quando eles chegaram, ele mandou queimar os navios que eles vieram. Ou seja, eles não tinham como voltar para casa. A única maneira de voltar para casa era ganhando aquela batalha. Ou seja, eles só podiam sair de lá vitoriosos ou mortos. Claro que é uma história um pouco forte, claro que é uma história um pouco extremista, mas o que significa isso? Queimar os navios, queimar as rotas de volta, queimar aquilo que pode fazer voltar. Existe uma frase muito famosa do Felipe Tito, que significa, eu acho que é do Felipe Tito na verdade, que significa que é boiar não é mergulhar, ou seja, deseje de verdade, deseje mesmo o que tu quer fazer. Esse desejo vai te fazer persistir nos momentos mais difíceis e de obstáculos. Para conseguir fazer o seu desejo chegar no seu equivalente monetário, que o Napoleão Hill fala, existem 6 passos muito básicos. O primeiro, no equivalente monetário. Lembre-se que a gente está falando de um livro que fala principalmente sobre dinheiro. Quem pensa enriquece. O primeiro passo, você precisa definir quanto exatamente de dinheiro você quer receber. Esse é o primeiro passo. O segundo, o que você vai dar em troca para receber esse dinheiro? Você vai trabalhar no quê? Você vai produzir o quê? O que você vai fazer para receber esse dinheiro? O terceiro, você precisa ter uma data para conseguir alcançar esse dinheiro. Se você não tiver uma data para alcançar esse dinheiro, você não vai conseguir se motivar tanto. Se você falar, eu quero ganhar 5 mil reais, beleza, mas até quando? Até 2032? Então, em 2031, tu começa a pensar nisso. Você precisa colocar uma data e começar a agir agora. O quarto passo é você precisa criar um plano definido para isso. Como? E começar agora, com as armas que você tem. O quinto passo, você precisa escrever tudo isso, escrever a quantia que você quer, o que você vai dar em troca, para quando você quer, e o plano, escrever num papel e ler 2 vezes por dia.
Uma vez ao acordar e uma vez antes de dormir. Esses são os 6 passos para você transferir o seu desejo no seu equivalente monetário. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Os princípios são interligados. Por que ler isso 2 vezes por dia vai fazer tanta diferença na sua vida? Então, o desejo forte, o desejo ardente, é o primeiro princípio. O segundo princípio é fé inabalável. O segundo princípio, eu anotei, na verdade, todos os princípios para não perder a ordem, porque, como eu falei, os princípios são muito importantes que a gente siga a ordem deles. O segundo é fé em sua capacidade. O Napoleão Hill fala da fé, na verdade, ele não fala da fé com uma conotação religiosa. Ele fala da fé como um sentido de confiar, de acreditar na sua própria capacidade. Então, um homem que acredita na sua própria capacidade, ele é um homem muito perigoso. Ele é um homem que é capaz de fazer muitas coisas. Ele é um homem capaz de mover montanhas. Então, a primeira coisa, cara, e é o segundo princípio exatamente por isso. O primeiro é desejo, o segundo eu preciso confiar que eu sou capaz de ir atrás do meu desejo. Se eu não confiar por mim, cara, ninguém vai confiar por mim. Então, esse é o segundo princípio. O terceiro princípio é a autossugestão. E eu faço um link direto com o princípio do desejo, por quê? Porque com o princípio da confiança na sua capacidade, por quê? Na fé na sua capacidade. Porque a autossugestão é a maneira como a gente vai criar essa confiança. A autossugestão nada mais é do que a gente sugestionar nós mesmos, do que a gente dar sugestão para nós mesmos. O que significa isso? A nossa mente, principalmente a mente subconsciente, ela é alimentada com pensamentos positivos ou negativos. Vocês já sabiam disso, né? A gente pode alimentar ela com pensamentos positivos através de cultivar os pensamentos positivos, obviamente. Então a gente precisa repetir afirmações para nós mesmos. Eu vou conseguir a quantia de dinheiro que eu quero até o final desse ano, e vou conseguir. Só que tem um porém. Não é só a gente fazer essas afirmações. A nossa mente, responde muito mais às afirmações e aos pensamentos que são carregados de emoções. E vocês sabem disso. Os momentos da sua vida que mais ficam marcados para você, que mais a sua mente traz à memória, é quando a gente tem emoção junto. Não são aquelas razões frias. Você não lembra quando você aprendeu em matemática, sei lá, o teorema de Pitágoras? Isso não importou para ti. Beleza, você aprendeu, mas e daí? Dificilmente você vai acessar isso, porque não teve emoção. Agora, quando você conseguiu aquele emprego, agora, quando você passou naquela prova muito difícil, aí sim, porque teve emoção junto. Você lembra que teve uma descarga emocional muito grande. Então, para fazer as autossugestões, se você não confiar, se você não colocar emoção no que você fala, não vai adiantar nada. Lembre disso. A autossugestão só vai funcionar se você promover pensamentos e falas misturados com emoções. Então, essa foi a terceira. Eu deixei cair aqui, na verdade, a minha folha do roteiro, vou pegar ela. E o quarto princípio, tô fazendo para vocês 100 cortes para mostrar para vocês como é que é feito um vídeo aqui no canal. O quarto é o conhecimento especializado. Quando a gente se forma, e caiu de novo, vou pegar de novo e não vou cortar. Vou falar para o Matheus não cortar para mostrar para vocês realmente como isso funciona. O quarto princípio é o conhecimento especializado. O que seria isso? Quando a gente se forma no colégio e na faculdade, a gente consegue conhecimentos gerais, tá? A gente consegue os tipos de conhecimentos gerais. Existem 2 conhecimentos, os gerais e o especializado, o específico. Inclusive, quando a gente se forma na faculdade, que a gente consegue o conhecimento geral. Quando a gente se forma numa faculdade, durante esses 4, 5, 3 anos, 6 anos, depende da duração dessa faculdade, a gente consegue um conhecimento de maneira muito genérica daquela área. Não é o suficiente para a gente se tornar o melhor. A gente precisa acreditar e fazer um nosso nicho pequeno. Lembra da nossa única coisa? Poucas coisas a gente consegue fazer bem feitas de verdade. Ache essa coisa que você consegue fazer bem de verdade e com base no seu desejo. É muito simples encontrar onde eu tenho que conseguir o conhecimento especializado. O que você deseja para a sua vida? Qual é o seu maior desejo? Com base nisso, você encontra as áreas que você precisa se tornar o melhor. Estudar para valer aquela área. Não dissipar a sua energia, não dissipar o seu conhecimento em muitas áreas que não vão fazer a diferença. As pessoas mais ricas e que mais têm sucesso no mundo são aquelas que possuem conhecimento especializado e não muito conhecimento geral. E outra coisa, conhecimento não é poder. Eu sei que você já ouviu isso. Conhecimento é poder em potencial e há uma diferença nisso. Poder e potencial, porque se a gente não colocar em prática o nosso conhecimento, não vai adiantar nada. O mundo vai retribuir aquilo que a gente faz, não aquilo que a gente sabe.
É aquilo que a gente faz com o que a gente sabe. Então, conhecimento especializado, conhecimento específico, foi o quarto princípio. O quinto princípio é o princípio da imaginação. Existem dois tipos de imaginação. A imaginação sintetizada, que é aquela que a gente coloca, onde a gente armazena tudo que chega na gente através de aulas, através de feedbacks, através de conversas. Tudo que a gente armazena, mas não foi a gente que criou. Então a gente vai utilizar isso no momento propício. É um tipo de imaginação, sim. Mas o segundo tipo de imaginação é a imaginação criativa, e essa eu quero a atenção de vocês. A imaginação criativa é no sentido de ter acesso à inteligência infinita. A inteligência infinita, pro Napoleão Hill, é aquela inteligência do universo, é o que faz a noite vir depois do dia, é o que faz a natureza funcionar em perfeita harmonia, todo o nosso ecossistema, é o que faz tudo funcionar de uma maneira harmônica na sociedade, na natureza, principalmente porque a natureza é muito sábia. Muitas pessoas chamam isso de Deus, muitas pessoas chamam isso só de inteligência infinita, muita gente chama isso só de natureza, depende da sua crença, mas para o Napoleão Hill ele chama de inteligência infinita. E a nossa imaginação criativa é quando a gente recebe aquelas dicas, sabe aqueles insights que a gente tem, que a gente não sabe de onde veio? A gente fala, meu Deus, tive uma ideia. Ela vem na inteligência infinita. E quanto mais a gente usa a nossa imaginação, melhor ela fica. Então, utilize bastante a sua imaginação. Porque todas as grandes ideias do mundo nasceram na imaginação. Esse foi o quinto princípio. O sexto princípio é o princípio do pensamento organizado. E para a gente ter um pensamento organizado e criar bons planos, planos que funcionam, a gente precisa fazer aliança com pessoas que têm o mesmo objetivo da gente. É o Mastermind, que eu já falei para vocês no livro As 16 Leis do Sucesso. E tem um princípio específico para o Mastermind que eu vou falar depois dele. Quando a gente cria um grupo de trabalho, a gente precisa exercer a liderança. E quando a gente exerce a liderança, existem alguns princípios que fazem o líder ser bem-sucedido. O que são esses princípios? A coragem e a autoconfiança. Ninguém vai confiar num líder que não confia em si mesmo. O líder precisa ter uma personalidade agradável, as pessoas precisam gostar do líder. O líder precisa ser legal, precisa ter carisma, as pessoas precisam gostar de ti para o líder funcionar. O líder precisa fazer mais do que ele é pago, ele precisa dar o exemplo, chegar mais cedo, ir embora mais tarde, trabalhar mais do que todo mundo. O líder é feito de exemplos. E o líder precisa ser humilde. Humilde para aprender, humilde para fazer as coisas e não se importar e falar, cara, isso é coisa e não é coisa para um líder fazer. Sim, é coisa para um líder fazer. O líder precisa fazer as coisas que importam na empresa sem se importar só com o título. O que mais derruba um líder é ele se colocar num pedestal e não se, entre aspas, misturar com os outros. Ou seja, quando chega num líder e fala, tu pode fazer isso para mim, por favor? Ele fala, não, isso não é tarefa para um líder, pede para outra pessoa fazer. Aí o líder se perde. Então um líder ele precisa ser humilde e não se colocar em um pedestal e saber trabalhar em cooperação com a equipe. Esse foi o sexto princípio do pensamento organizado. Chegamos praticamente na metade dos princípios e a gente vai continuar. E lembra que no final do vídeo eu ainda vou falar sobre os 6 medos básicos e as principais razões do fracasso. Continuo com vocês. O sétimo princípio, então, é o princípio da decisão. O que significa isso? As pessoas que atingem o sucesso, elas tomam decisões rápidas, ou seja, elas não procrastinam na hora de tomar decisões, e elas mudam de decisão, ou seja, elas voltam atrás lentamente. Algumas pessoas podem chamar isso de teimosia? Pode, mas elas têm convicção nas decisões que elas precisam tomar. O que significa essa convicção? As pessoas que não atingem o sucesso, as pessoas que procrastinam na hora de tomar decisão, elas demoram muito na hora de tomar uma decisão, elas pensam muito, pedem opinião de todo mundo, e na hora que elas tomam, elas facilmente voltam atrás, elas facilmente desistem, falam, cara, eu acho que não era certo. Acho que não vai dar pra mim. Ou seja, elas nunca vão a lugar nenhum, porque elas tomam decisão, desistem. Tomam decisão, desistem. As pessoas de sucesso, elas são mais firmes. Elas tomam decisão rápido e mudam de decisão lentamente. Então, decisão é o sétimo princípio. O oitavo princípio é a persistência. E quando a gente fala de conquistar objetivos, de riqueza, a persistência é fundamental, porque todo mundo vai passar por momentos que vai ser necessário ser persistente. E necessário ser persistente no sentido de vai ter obstáculo, vai ter gente xingando, vai ter crítica, que é um dos medos básicos que eu vou falar pra vocês no final do vídeo. Vão ter comentários depreciativos da sua própria família, vão ter comentários ruins, tu vai passar por dificuldades e momentos de derrotas, tudo isso vai acontecer. E se tu não tiver um desejo ardente, que foi nosso primeiro princípio, vai ser muito difícil de tu passar por esses momentos. Então existem 4 passos básicos para ser mais persistente na vida. O primeiro é, como eu falei, ter um desejo forte.
O segundo é ter um plano bem definido. Quando a gente tem um plano bem definido para conquistar nossos objetivos, os obstáculos se tornam um pouco mais fracos, porque a gente sabe exatamente o que precisa fazer para chegar até lá. A gente sabe que o nosso plano é bom. O terceiro, e muito cuidado com o terceiro, é se blindar contra as influências negativas. E essas influências negativas, as que mais doem, as que mais exigem persistência, são aquelas que vêm da nossa própria casa, dos nossos próprios amigos. Sabe aqueles comentários que são feitos sem maldade, mas que machucam? Todo mundo já ouviu isso, né? Então, eu que sou formado em educação física, então já ouvi isso várias vezes. Eu que estou fazendo um projeto do zero na internet, então já ouvi isso várias vezes também. São os que mais doem e os mais machucam porque elas vêm de pessoas que a gente ama. Então, se blinda contra essas influências negativas. Para ser persistente, inclusive contra essas influências negativas, até falei mais rápido agora, a gente precisa ter um objetivo definido, muito claro e um desejo ardente. E o último é a gente se nutrir com pessoas que vão te empurrar, com pessoas que vão fazer tu ser persistente. Aquelas pessoas que falam, vamos, velho, aguenta, vamos, a gente precisa de ti, cara, vamos. Essas pessoas são importantes. Então, esses são os 4 passos para a persistência. E lembre que sem persistência não adianta a gente fazer nenhum dos outros princípios. É por isso que os princípios são em ordem. E é por isso que um princípio precisa do outro. Se a gente não tiver um desses princípios, o restante perdem a força e deixam de funcionar. O 9º princípio é o princípio do Mastermind. E eu falei sobre ele no planejamento organizado. Mastermind nada mais é do que 2 ou mais mentes trabalhando em harmonia, em sintonia, em prol de um mesmo objetivo. Para ter um princípio bom do Mastermind, é isso que a gente precisa entender, vou dar o exemplo do Henry Ford. O Henry Ford, o Henry Ford, para quem não sabe, ele foi o dono, né, o CEO, o criador dos carros Fords. Ele era uma pessoa sem escolaridade, ele passou, se eu não me engano, meses só na escola. Ele é uma pessoa, entre aspas, as pessoas consideravam ele ignorante. Então, as pessoas que consideravam eles ignorantes levaram ele até para um júri um dia. E fizeram uma série de perguntas sobre conhecimentos gerais. Por exemplo, quem foi o rei da Inglaterra em 1700 e alguma coisa? Sabe, esse tipo de pergunta fizeram para ele, para o Henry Ford. Chegou o momento que o Henry Ford falou, cara, realmente eu não entendo porque que eu tô aqui, eu não entendo porque vocês não estão me fazendo essas perguntas. Eu não sei por que vocês estão perguntando isso, eu não sei as respostas. Mas na minha equipe, e se eu apertar um botão, existem pessoas que podem responder isso. E é exatamente esse o poder do Mastermind. É a gente entender que a gente não vai saber de tudo nunca. Existem pessoas que vão ser ótimas no nosso ponto fraco, e a gente vai ser ótimos em pontos fracos de outras pessoas. E vão nos complementar, só que precisa ser em harmonia. A gente precisa trabalhar em harmonia no Mastermind. Isso é o mais importante. Um Mastermind só é um Mastermind, só vai funcionar se essa cooperação for em harmonia. Então esse foi o 9º princípio, o princípio do Mastermind. O 10º princípio é o princípio da sexualidade. Quando a gente fala de emoções e desejos humanos, existem uma emoção que é a mais forte de todas, que é a emoção de expressar, é o desejo de expressar a sexualidade. Isso é uma coisa natural, porque somos seres humanos e fomos feitos para procriar. Isso é uma coisa inata, natural, que já vem de quase todos os nossos antecessores. Só que existe uma coisa, foram feitos estudos, esses foram os editores, tá? Desse livro tem os editores da Fundação Napoleão Hill que foram fazendo alguns comentários que foram trazendo para nossa atualidade. Como esse é um livro que foi escrito lá na década de 30, então tem algumas coisas que podem ser atualizadas para pro tempo contemporâneo, né? Para a época contemporânea. Os editores falaram e fizeram um estudo mostrando que em pessoas com capacidades iguais, tá? Imaginem 2 pessoas nota 7,5. Vou traduzir em nota para deixar mais fácil para vocês. Essas pessoas com capacidades iguais prevalecem as pessoas mais bonitas, mais atléticas, mais altas, para vocês terem uma noção do quanto esse desejo de sexualidade, quanto isso ainda impacta a nossa sociedade. Só que existe também uma energia sexual que ela se chama carisma, né? Napoleão Hill fala muito sobre isso. Carisma, sabe aquela pessoa sexy, aquela pessoa carismática? Essa pessoa ainda tem grande vantagem sobre as outras, tanto em influência quanto em todos os outros aspectos. Quando uma pessoa demonstra o carisma, ela pode demonstrar através da roupa, da vestimenta, ela pode demonstrar através do aperto de mão, do tom de voz, de vibrações de pensamentos, por tantos outros meios. Então o desejo da sexualidade é sim o princípio, porque é o nosso desejo mais forte. É o desejo mais forte que existe nos seres humanos. Esse foi o 10º princípio. O 11º princípio é a mente subconsciente. Lembra que eu falei para vocês lá atrás, na autossugestão? Que quando a gente faz a autossugestão para nós mesmos, a gente quer atingir nossa mente subconsciente. E nossa mente subconsciente é mais fácil atingida quando a gente mistura emoção e pensamento.
É exatamente isso. A mente subconsciente é o depósito. Depósito que a gente encontra todos os nossos pensamentos e todas as nossas sabedorias está lá dentro. Sabem por quê que muita gente faz as técnicas de hipnose, algumas técnicas assim, para acessar conhecimentos e traumas? Muitos psicólogos também usam isso. Para acessar traumas antigos e reviver alguma memória que está escondida. E para isso eles precisam acessar a mente subconsciente. É exatamente por isso, porque lá está tudo armazenado. Tudo que um dia a gente soube, tudo que um dia a gente passou, tudo que um dia a gente armazenou está lá. E a gente armazena na nossa mente subconsciente. Se a gente souber utilizar ela, a gente vai armazenar mais coisas boas e pensamentos positivos. Se a gente souber utilizar essas emoções e pensamentos positivos, se a gente cultivar eles, eles vão ser mais facilmente armazenados e utilizados por nós mesmos. Esse é o poder da mente subconsciente, ou seja, alimente a mente subconsciente com pensamentos, hábitos e coisas positivas e você vai ter, vindo da sua mente subconsciente, mais coisas, hábitos e pensamentos positivos. Simples, não é? Esse foi o 11º princípio. O 12º princípio é o cérebro. O Napoleão Hill se refere ao cérebro com mais ou menos umas ondas de transmissões de rádio, os nossos pensamentos, o nosso cérebro. Quando a gente sintoniza numa vibração positiva, a gente tende a sintonizar uma vibração com outros cérebros positivos. É por isso que a gente fala que muitas vezes a gente está em sintonia com as outras pessoas que a gente gosta ou que a gente tem a mesma vibração. Porque o nosso cérebro tem essa capacidade de sintonizar com outras pessoas que estão na mesma vibração que a gente. Por isso que a gente se dá tão bem com pessoas positivas e muitas vezes a gente tem o mesmo pensamento na mesma hora com pessoas que a gente gosta. Já pararam para pensar nisso? Tem pessoas que a gente se comunica tanto, que a gente tem tanta harmonia, que a gente olha para ela e sabe, cara, ele está pensando isso. Porque a gente já tem tanta harmonia com o cérebro dessa pessoa, isso exige, e a ciência está começando a ter estudos recentemente que falam sobre isso, esse tipo de transmissão de pensamento de via cérebro para cérebro, como se fosse uma transmissão de rádio. E lá na década de 30, o Napoleão Hill já falava sobre isso. Então sintonize vibrações de pensamentos boas com pensamentos bons no teu lado e pessoas boas no teu lado, na verdade, que você vai ter só a ganhar com isso. Então o 12º princípio é o cérebro. E o 13º se chama o sexto sentido e tem tudo a ver com a imaginação criativa que eu tanto falei para vocês. Vocês lembram que na imaginação criativa é a nossa comunicação com a inteligência infinita, nosso elo de comunicação, né? E quando a gente fala de sexto sentido, e muita gente fala que o sexto sentido da mulher é muito grande, o sexto sentido de mãe é muito grande também, de parente, de pessoas que a gente gosta, é quando a gente recebe informações e tem, sei lá, pressentimentos, ou a gente recebe, cara, isso não vai dar certo, ou nos livram de alguns acidentes. Já pararam para pensar que muita gente passa e sofre, e na verdade não sofre acidentes no trânsito, porque na hora vira o carro, porque na hora acontece alguma coisa, ou tá olhando o celular, infelizmente isso não acontece muito, tá olhando o celular, e quando olha para cima tá muito perto do acidente, na hora tu consegue virar. E por que tu olhou nessa hora? Por que a gente recebe tantas informações que a gente não sabe de onde vem? O que é esse sexto sentido? O Napoleão Hill acredita muito que quando a gente se abre para esse sexto sentido, quando a gente entende de onde ele vem, quando a gente entende a importância dele, da nossa imaginação criativa e nossa comunicação com a inteligência infinita, a gente sempre vai ter respostas para os problemas que a gente quer. Então utilize o sexto sentido e acredite na sua intuição. O sexto sentido também é conhecido como intuição. Acredite nela. Acredite quando algo diz para você que algo vai dar errado, ou que isso vai dar certo, quando tem uma confiança que tu não sabe de onde vem essa confiança. Saiba da existência e acredite no seu sexto sentido. Ele vai te levar a vitórias e pode te livrar de muitos problemas. Esse foi o 13º princípio. Como prometido, falei dos 13 princípios e agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os medos básicos, que são 6. E pessoal, de nada adianta a gente saber de cor e botar em prática todos os 13 princípios se a gente não conseguir controlar os medos básicos. E os medos básicos são 6. É o medo da pobreza. Quando a gente tem medo da pobreza, a gente vai ser pobre. A nossa mente cultiva e transforma no seu equivalente físico aquilo que a gente coloca dentro dela. Se a gente vive com medo de ser pobre, pode ter certeza que a gente vai ser pobre uma hora ou outra. Então perca esse medo da pobreza. O segundo é o medo da crítica. O medo da crítica é um medo inerente do ser humano, porque a gente quer ser amado, nosso ego quer ser amado, nosso ego quer ser aplaudido. Então o medo da crítica vai existir sempre dentro da gente. A gente só não pode ser controlado por ele. Controle também o medo da crítica. O terceiro medo é o medo da doença. Existem alguns sintomas do medo da doença que muitas vezes a gente fala do hipocondríaco, que foi o exemplo que o Napoleão Hill falou. Que a gente desenvolve uma doença por acreditar que a gente tem uma doença, uma espécie de doença imaginária.
E muita gente tem isso. Eu conheço, por exemplo, várias pessoas da minha família, inclusive, que eu não vou citar nomes, que são assim: nossa, eu estou doente, nossa, eu tenho isso, nossa, eu tenho aquilo. E acaba adquirindo realmente os sintomas por medo de ter doença. Então, esse é mais um medo que aflora, que machuca os seres humanos. O quarto medo é a perda do amor, e esse é o mais doloroso de todos. É aquele medo que faz a gente ter ciúmes, que faz a gente ter pensamentos compulsivos, que faz a gente tomar decisões que a gente não sabe de onde vem. Você sabe, né, que uma pessoa com ciúme, uma pessoa, sei lá, como é que eu posso falar? Uma pessoa que é tão compulsiva, tão com medo de perder as pessoas que a gente ama, tão ciumenta, tão paranoica era a palavra que eu queria falar, é uma pessoa muito perigosa. E você sabe, vocês já viram várias vezes pessoas que a gente fala, cara, essa pessoa é tão boa. O que o ciúme fez com ela? E o medo da perda do amor faz isso. É o medo mais doloroso e é o medo que mais transforma pessoas, é o medo da perda do amor. O medo da velhice, e junto com o medo da velhice vem o medo da doença, vem o medo da morte, vem o medo da pobreza, o medo do asilo, o medo de ficar incapaz, de perder a liberdade, e por último o medo da morte. O medo da morte, a gente tem que entender que quando a gente sabe que a morte é algo inevitável que chega para todo mundo, a gente diminui um pouco esse medo que a gente tem da morte. Então calma, todo mundo vai morrer um dia, cara. Não adianta a gente ter medo ou não da morte, a gente não vai deixar de morrer. E o medo da morte também tem a ver com o medo da pobreza, porque quando a gente, nesse sentido, quando a gente vive numa família, por exemplo, de classe média baixa, uma família pobre, e a gente é o provedor dessa família, ou essa pessoa trabalha e morre, a gente fica com medo de deixar essas pessoas pobres. Então o medo da pobreza também tem relação com o medo da morte. E os medos, na verdade, são todos interligados. Então, esses são os 6 medos básicos. E repetindo, se a gente não souber controlar esses 6 medos, que são os mais fortes, e todo ser humano, um dia na vida, vai ter um medo, vai ter uma espécie de... vai ter pelo menos um desse medo. E pelo menos um desse medo, e somente um desse medo já é capaz de fazer muito mal pra gente. Então, cuidado e controle esses 6 medos básicos. Para finalizar, e como prometido mais uma vez para vocês, trarei agora algumas causas dos fracassos. Napoleão Hill separou 31. Dessas 31 eu separei algumas que eu, Pedro, achei mais interessante. A falta de objetivo definido é uma causa do fracasso. Como eu falei para vocês, o desejo do objetivo, eu sempre vou falar essa frase para vocês. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho basta. Tenha um objetivo definido. Outra, a saúde deficiente. E essa saúde deficiente entra em dois sentidos, tá? Existem doenças que, infelizmente, acontecem na vida de quem é saudável, de quem se cuida, de quem se preocupa com a saúde, que é inevitável. E uma saúde deficiente, a gente sabe que nos prejudica muito a alcançar nossos objetivos. Mas também tem a saúde deficiente daqueles que não se cuidam. E aí é responsabilidade dessa pessoa. Se não faz exercício, se não come direito, se não cuida da saúde, se não faz exames, aí é responsabilidade dessa pessoa e ela não tem que se sentir vítima de nada. A desonestidade, isso é muito claro, o desonesto não chega a lugar nenhum, ou pode até chegar, mas não vai durar. O desonesto tem perna curta, ele não vai chegar a lugar nenhum, e a gente sabe disso, que as pessoas desonestas, uma hora ou outra, vão ser desmascaradas. E tem um em particular, que é fundamental, o desejo de conquistar alguma coisa a troco de nada. O desejo, sabe aquele desejo das pessoas de apostarem, aquele desejo das pessoas de jogarem, de conseguir dinheiro fácil, de conseguir trilhar caminhos fáceis? Aquele desejo de conseguir o segredo. Fala, qual é o segredo da riqueza? Uma coisa que eu posso conseguir hoje e enriquecer amanhã. O desejo de ganhar na Mega Sena, o desejo de conquistar alguma coisa fácil sem se esforçar para isso. Não existe, tá? A vida é dia bom após dia bom, isso Caio Carneiro fala. Dia bom após dia bom, trabalho feito após trabalho feito, acerto após acerto, falha após falha. As pessoas têm que entender que o sucesso é constância. Acima de tudo é constância e fazer o que é importante para ti. Então esses foram alguns motivos dos fracassos. De 31 trouxe alguns para a gente. E esse foi o meu vídeo, o vídeo do Synthesized Book, sobre Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Ou seja, nesse vídeo trouxemos os 13 princípios do sucesso, em ordem. Também trouxemos os 6 medos básicos, são capazes de destruir os princípios, são capazes de te deixar mal, mesmo se você colocar em prática dos princípios. Ou melhor, tu nem vai conseguir colocar em prática se você for dominado por um dos medos básicos. E por último, as causas, uma das principais causas dos fracassos das pessoas. Se eu trouxe as 13 do sucesso, no final eu também trouxe algumas do fracasso, para que você tenha em mente e fuja delas. Beleza, galera? Se você gostou, curta, compartilhe, mande para os seus amigos, familiares, pessoas importantes para você, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser de grande valor
para quem tiver acesso a ele. Valeu, galera, muito obrigado.